Glória a Deus, aleluia. Cumprimento cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem cumprimenta é a irmã Vanessa, da cidade de Aparecida de Goiânia, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, no setor Independência e Maçãs. Irmãos, eu vou relatar aqui o milagre de cura na vida do meu filho Iago, que hoje se encontra com 10 meses de vida. Ele nasceu no dia 29/10/2021. Conforme os irmãos podem ver na foto, ele nasceu bem, né, para a honra e glória do Senhor. Só que passado alguns dias dele ter saído do hospital, ele apresentou uns carocinhos no pescoço. E ali eu fui ao hospital com ele, né? Procurei a unidade de saúde, porque ele era apenas um bebê de alguns dias. E ali o médico me informou que poderia ser só o calor. E ele me passou uma pomada. E eu comprei essa pomada juntamente aqui com meu esposo e passei. Só que aí tá, a gente fomos dormir. Aí quando amanheceu, eu levei ele no hospital, foi no dia 11 de novembro. E ele nasceu no dia 29 de outubro. E eu levei ele no dia 11 de novembro. E já no dia 12 de novembro, que a gente dormimos e acordamos, ele já amanheceu cheio desses carocinhos, bem cheio, conforme os irmãos podem ver na foto, bem cheio mesmo. No dia 13, eu levei ele, né, num outro hospital, porque já estava bem grave, ele já estava bem agitado, já estava bem grave mesmo, e eu levei. Aí chegou lá, o médico já receitou que ele tinha que ficar internado para fazer exame, para ver o que era e tal. E ali as enfermeiras pegou ele para colocar o soro, né, na veia dele, para deixar ele medicado, que ele ia ficar internado. E ali neste momento, na hora da medicação, ele estava muito agoniado, muito agitado, porque já tinha essa bactéria já tinha passado pro organismo do meu filho Iago. E ele era apenas um bebê de dias, irmãos. Como os irmãos ouviram falando dele, nasceu no dia 29/10. E nesse dia foi no dia 13 de novembro, né, que eu levei ele no hospital. E ali, nesse momento, nesse dia 13 de novembro, eu estava ali com meu filho, com meu bebê de apenas alguns dias. Ele, na hora da medicação, ele começou a ficar muito roxo. Vamos dizer que ele ficou preto ali, que eu vi, né? Eu contemplei. E ele foi inchando. E eu gritei à enfermeira: enfermeira, ele tá ficando preto. E elas olharam, já correram, saíram correndo com eles para a sala de reanimação. E ali eu fiquei alguns momentos ali no corredor do hospital, aguardando, né, notícia. Meu esposo estava lá do lado de fora. E ali elas levaram ele para lá, para a sala de reanimação. E eu fiquei ali aguardando. E passado algumas horas, o médico veio e me falou que ele ia ter que ficar lá, né? Porque ele ia ter que tomar antibiótico. E ele era apenas bebê de alguns dias. E ali eu fiquei muito preocupada, né? Fiquei desesperada, mas ali eu confiei no Senhor, porque o nosso Deus, ele é o Deus de cura e de milagre. E ali o médico me procurou e falou que ele ia ter que ficar lá e que ele não poderia não resistir, porque já estava no organismo dele. Aí eu retornei para minha casa e eles, no outro dia, falou que eu tinha que voltar lá novamente. E eu fui, né? Fui lá no horário da visita, fiquei lá, né? Dei mamar para ele e os médicos me chamou novamente e falou: é uma bactéria que foi para o organismo dele. Ele pode não resistir, porque ele tá dando muita febre, perdeu peso, não tá reagindo bem aos medicamentos. Tá, e ali eu voltei para minha casa bem triste, né? Bem, muito desesperada. Mas em nenhum momento eu deixei de confiar no Senhor, sempre pedindo a Deus, né? Que não deixasse, né? O meu filho morrer, né? Porque ele era um bebê de apenas alguns dias. E os médicos tinham me informado lá que ele não tinha força assim no organismo, né, igual a gente tem, é defesa no organismo. Aí tá, e aí eu fui para a igreja. Deus usou a missionária Adriane falando que era com permissão dele, do Senhor, que
que era necessário eu passar por tudo isso, né? Porque tem provações nas nossas vidas que é para nos fortalecer e para que a gente não venha sair da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. E esse é um breve testemunho, irmãos, da vida do meu filho Iago, que é um bebê de apenas 10 meses. Hoje ele se encontra com 10 meses. E a gente pode ver que o nosso Deus, Ele é o Deus de cura e milagre. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito preocupada, né? Fiquei muito nervosa com a situação. Eu chorei muito, mas eu tô aqui para testificar o livramento, a cura que Deus deu pro meu filho, que Deus deu a nova vida para ele, né? Porque ele era apenas um bebê. Hoje ele não poderia estar aqui comigo, mas como tem um Deus vivo, Deus fiel e verdadeiro que cumpre a palavra dele, né, nas nossas vidas. E é isso. E eu falei pro Senhor, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, se eu sair desse hospital com meu filho nos braços, eu vou contar o testemunho. Eu demorei alguns dias, mas está aqui para a honra e glória do Senhor. Deus curou meu filho, hoje ele se encontra bem, não ficou com nenhuma sequela. O nosso Deus, Ele é o Deus de cura e de milagre. Irmãos, eu também queria testificar um testemunho da minha filha. Eu tenho uma outra filha, da minha filha Isabelle Vitória. Hoje ela se encontra com 10 anos. Antes de eu conhecer a palavra verdadeira, a sã doutrina, a minha filha só se encontrava doente, né? Ela só se encontrava doente, ela tinha bronquite asmática. Eu só vivia no hospital com ela. E teve um dia que ela estava muito gripada, mas muito gripada mesmo. E ela estava muito ruim. Quando foi pela madrugada, ela acordou muito, chorando muito, tossindo bastante. E eu levantei para dar remédio para ela. No que eu levantei, assim, eu peguei ela no colo e ela suspirou assim, irmãos. Ela deu um suspiro bem fundo, bem forte. E caiu nos meus braços, assim, tipo já perdendo as forças. E eu corri também para o hospital com ela. Na época eu não conhecia doutrina, não sabia, né? Já tinha ouvido falar de Jesus, mas, né, era como se da época das nossas vó. Eu sabia que Jesus existia, mas não sabia que ele tinha que vir buscar a igreja, que nós tínhamos que se preparar para servir ele de corpo, alma e espírito, e não sabia da sã doutrina. E também, eu já tinha aceitado a Jesus em algumas igrejas, mas, né, não o Jesus verdadeiro. O Jesus que salva, cura e liberta. O Jesus santo. E aí, eu sempre correndo com a minha filha pro hospital, né? Toda vez ia e voltava pro hospital e muitos remédios, ela tomava muitos remédios, mas muito mesmo. E aí, até que um dia eu conheci a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E aí, depois que eu aceitei Jesus nessa igreja, que eu me batizei nas águas correntes, a minha filha, irmãos, ela tem 10 anos hoje. Quando eu entrei na igreja, ela tinha uns 5, de 4 para 5 anos, não me recordo muito bem. Mas a minha filha, ela tava com a asma, tava com esses trem tudo, eu ia no hospital direto, tinha muito medicamento na minha casa. Ela usava até uma bombinha. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, comecei a servir Ele verdadeiramente, irmãos, me entreguei para o Senhor, eu nunca mais, irmãos, fui para o hospital com a minha filha. Nunca mais. Hoje ela se encontra com 10 anos. Essa asma dela, nunca mais ela teve isso, para a honra e glória do Senhor. E é isso, eu deixo meu testemunho aí para a edificação das nossas fé e para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade.